Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória, um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor, em que aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração eu compartilho com você. Hoje é Salmo 126, eu vou começar desde o início desse salmo, mas a palavra está centralizada no número 5, que é inclusive o tema de hoje. Vamos lá? Pegue a tua Bíblia, sempre falo isso para que você me acompanhe e possamos ter o melhor entendimento da palavra do Senhor. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Esse salmo foi escrito no retorno do exílio babilônico. E pelo que nós entendemos e pelo que nós estudamos, eles dizem assim: ficamos como quem sonha. Isto é, eu estou vivendo um sonho. Depois de 70 anos, presos na Babilônia, exilados na Babilônia, longe da sua terra, o Senhor permite o retorno. Obviamente que o Senhor já tinha feito essa profecia, tinha dito tudo isso através do profeta Jeremias. E o nosso Deus é aquele que cumpre aquilo que ele tem falado conosco. Mas eu quero falar com vocês hoje, meus irmãos, e o tema é justamente este: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E eu pergunto a você: você tem chorado aos pés do Senhor? Muitas vezes, meus irmãos, nós choramos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no status, menos ao Senhor. Nós comentamos os nossos problemas e pedimos conselho a todos, menos ao nosso Deus, a quem realmente pode mudar a nossa história. Perdão. A quem realmente pode mudar a nossa vida. Nós não fazemos isto. E está escrito: aqueles que semeiam com lágrimas. Ontem, pela misericórdia do Senhor, eu tive a oportunidade de ministrar, de compartilhar essa palavra na minha igreja. E eu falei justamente sobre isso. Nós estamos nos transformando num pau seco, sem raiz, sem florescer. Por quê? Porque nós temos tantos empecilhos, tantos problemas, tantas questões. E nós estamos ficando secos, meus irmãos. Nós não choramos mais na presença do Senhor. Às vezes nós ficamos emocionados, a depender do louvor que é tocado, que é entoado naquele momento. Mas isso é emoção. Isso não é presença de Deus. Meus irmãos, nós não precisamos de um louvor que venha falar do homem e não cristocêntrico, mas com o homem no centro de tudo, para que nós possamos chorar. Sabe aquele choro verdadeiro que quando você está ajoelhado na tua casa, você, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e as lágrimas quentes escorrem do teu rosto. E aí o Espírito Santo interpreta aquela lágrima, aquele choro, como um gemido inexprimível diante do Senhor. É esse tipo de choro que eu estou falando nesta noite, neste dia de hoje. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E aí será como que nós estivéssemos até sonhando. Porque, Senhor, parecia ser tão difícil acontecer isso. Senhor, era tão impossível, mas ao Senhor todas as coisas são possíveis. Ao Senhor, meus irmãos, aquele que nos fez a promessa, aquele que nos chamou. O que nós não podemos é nos acostumarmos com a mornidão,
O que nós não podemos, meus irmãos, é nos acostumarmos em ser uma terra, um pau seco, que não chora mais, que não clama mais, que não ora mais, e que vai passando dia após dia, sem mudança, sem transformação. Nós aqui lendo essa palavra, a gente vai lá para Jeremias, em Lamentações, o profeta chorão. E ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, o que pode nos dar esperança senão a palavra do Senhor? Me remete também, eu citei isso ontem na igreja, Ana, quando ela era ali atormentada, humilhada por Penina, porque ela não podia ter um filho. Mas não importa, ela foi chorar no lugar certo. Quando Eli a viu chorando, ele disse que ela estava bêbada. Aquela lágrima, meus irmãos, aquela lágrima foi uma lágrima de verdade. Ela semeou com lágrimas e colheu com alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor deu a não apenas Samuel, ele deu mais filhos para Ana. E o Senhor restaurou aquela mulher. E eu fico imaginando que essa palavra aqui do Salmo 126 poderia ter sido dita por ela quando ela pegou Samuel até que ele fosse desmamado e ela o entregou no templo para ali servir ao Senhor como tinha prometido. E ela deveria olhar para aquele menino e falou: estou como quem sonha, porque o que era impossível para mim, o Senhor cumpriu. Talvez você que está me ouvindo desistiu no momento. Talvez você que está me ouvindo virou um pau seco, que primeiro você estava na igreja e já não chorava mais. Aí você falava para mim, você falava: eu já não sinto mais a presença de Deus. Eu já não preciso mais para a igreja. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que existem pessoas que vão ver e vão me ouvir que estão dessa forma, que já pararam de semear com lágrimas e já tá achando que tá fazendo o que na igreja? Meu irmão, minha irmã, não perca a sua esperança. A nossa esperança é o céu, e o céu é inegociável. Nós temos um compromisso de estar com o Senhor. Talvez o Senhor permitiu algo que te machucou, que te feriu. E aí você já não está mais semeando em lágrimas. Pelo contrário, você está semeando rancor. Você está semeando questionamento, está semeando desculpa. Quantos irmãos e irmãs que dão desculpas? Irmão, sendo muito sincera, tem desculpa que nem você acredita, quanto mais o Senhor. Que é aquele que conhece todas as coisas, que ele conhece a palavra antes que venha a tua boca. Como é que tá? Você está semeando com lágrimas? O nosso Deus é fiel para cumprir todos os teus propósitos. Tudo aquilo que Ele tem reservado e preparado para você. Mas no dia que se chama hoje, no dia de hoje, eu digo a você: semeie. Semeie com lágrimas. Semeie com verdade. Não precisa chorar para uma amiga tantas vezes, para um amigo, para um parente. Chora aos pés da cruz. Chora para quem pode resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque você vai semear com lágrimas, mas você vai colher com alegria. E assim como está escrito: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esse mesmo povo que ficou 70 anos sem pátria, 70 anos fora da sua casa, vivendo numa terra estrangeira, eles tiveram a possibilidade do retorno. O retorno não foi fácil. Chegando em Judá não foi fácil. Nada era mais como antes. Era necessária a reconstrução do templo, dos muros. Irmãos, talvez não seja fácil o retorno. Talvez você saiu de uma posição, voltou. Talvez você teve um problema no casamento, decidiram reatar. Talvez você saiu de um grupo e voltou. Talvez Deus preparou uma nova porta de emprego para você. Não sei o que aconteceu. Você teve que mudar de congregação, mudar de casa, mudar de apartamento, não sei.
O retorno não é fácil, mas continua semeando com lágrimas. Continua regando a sua promessa com lágrimas, porque você vai colher com alegria. Ontem o Senhor me deu uma direção através de uma irmã para que eu fizesse o apelo. E a partir de hoje eu farei o apelo todos os dias que eu gravar. E o que é o apelo, Vanessa? Está escrito que o nosso nome tem que estar no livro da vida. E eu gosto de falar que quando a gente faz o apelo, quando a gente fala para a pessoa aceitar a Jesus, não é virar crente, porque virar crente é pegar um crente e dar uma volta. Não. É falar: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Aquele livro, Senhor, que naquele grande dia vai passar em revista. E eu quero fazer esse convite para você. Se você se afastou, se você nunca foi numa igreja cristã evangélica, eu quero te fazer um convite para ter o seu nome no livro da vida. Você vai orar comigo, é muito rápido, muito simples. Mas você está falando: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Escreve, Pai, o meu nome no livro da vida, para que eu possa herdar a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Amém. Parece simples, mas não é. O nosso Deus é educado e Ele não invade propriedade alheia. Você deu a chave e disse: pode entrar. Continue semeando com lágrimas, porque você vai colher com alegria. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.